precisa ser colocada às claras, inclusive algumas falas aí do biólogo. Podemos começar por isso. Então, Léo, o Henrique, né? Onde acabou tendo que entrar com vai e volta. Basicamente, galera, só para exemplificar para vocês. Como eu disse, vai ser um bate-papo, ok? Biólogo Henrique falou, sem ficar... Ele tem as condições lá, que ele falou lá no chat. Vou priorizar quem tá com a fala. Se o biólogo Henrique estiver falando, Luiz, por favor, o Henrique, Luiz. Uma sugestão, Léo, pela ordem aqui, como eu tinha sugerido fazer com tempo. Sem problemas, podemos fazer sem tempo. Mas a minha sugestão, pelo que eu vi em outros debates do biólogo Henrique, né, onde acabou tendo que entrar com tempo em diversos momentos, caso ele insista muito em interromper ou qualquer outra coisa, eu sugiro, Léo, que aí a gente reavalie e colocar tempo para cada um. Show. Mas podemos começar com você falando. Cadê a metodologia científica do design de mente? Podemos começar por isso. Então, Léo, esse é o assunto. TDI versus a proposta do biólogo Henrique. Não, evolução versus design de mente. Essa é a parada. Você está propondo evolução? Ou... Sim, eu só discuto evolução. Joia, vamos lá então. Versus TDI. Ok, só para deixar claro aqui uma coisa então. Inclusive no Shaolin ali você falou, né, que gostaria de falar frente a frente com o biólogo Henrique, justamente para explicar para ele qual seria a metodologia do design inteligente. E eu também tô curioso, não vou mentir não, eu tô curioso para saber como é essa metodologia. Lembrando, é o seu tempo de fala, então vai lá, pode falar, o biólogo Henrique, caso ele interrompa, eu vou chamar a atenção dele. Pode ser o que for, pode ser o nosso parceiro aí nosso, mas pode ter certeza que sua fala vai ser respeitada. Luiz, é contigo, a metodologia. Só enfatizando, né? Eu estou entre parênteses aqui, canal Teólogos, para quem não me conhece, pode acompanhar o meu trabalho ali, onde eu faço diversas frentes, dentre elas TDI, para quem não viu minha primeira conversa com o biólogo Henrique, porque também sou aluno, né, da primeira turma da pós-graduação em Teoria do Design Inteligente, e entendo que muita coisa aí precisa ser colocada às claras, inclusive algumas falas aí do biólogo. Então, antes de fazer as minhas perguntas, eu vou fazer a minha colocação. Exatamente, faço questão, biólogo. Faço muita questão disso. Por favor. A metodologia, primeiro, você já errou na sua pergunta. Você já foi impreciso, porque metodologia é o estudo do método, vem de logia. A sua pergunta deveria ser qual é o método da TDI, não qual é a metodologia da TDI. Então, você já foi impreciso na pergunta. Então, e sim, então respondendo qual é o método da TDI, posso responder qual é o método da TDI? Já que eu sou impreciso, vou especificar. Eu quero as duas metodologias, a metodologia científica usada no TDI e o método que a TDI usa. A metodologia é a mesma que vocês usam na metodologia científica. Inclusive, nós usamos o naturalismo metodológico. Pronto, respondi. Não respondeu. Aí nós vamos pontuar algumas coisas. Primeiro ponto, essa tentativa de escapar da pergunta. Ah, você foi impreciso na pergunta. Não foi impreciso. Metodologia se enquadra em todo o conjunto de métodos utilizado para abordar uma certa temática. Então, quando você vai abordar, por exemplo, metodologia histórica, por exemplo, né, metodologia da história, né, que é um campo de estudo que você estuda no campo da história, né, se você é da área de história, assim como eu, né, você passou por essa matéria, né, metodologia do ensino, metodologia histórica, esse tipo de coisa, tá? Vai entender um bagulho simples. Metodologia já é se enquadrado nesse conjunto de métodos, os métodos que se é utilizado em conjunto para se interpretar determinada coisa. Outro ponto que é colocado aqui, isso daqui é, como eu posso dizer o nome, um ponto realmente meu de impressão que eu tive. Que ele está utilizando mais para fazer esse merchan para o canal dele, né? Ele assiste ali, ele está indo ali no debate e diz, olha só, inclusive canal Teólogos, não se esqueçam de ir lá. Não é exatamente isso que ele fala, mas essa é a impressão que dá, tá? Então, tipo, parece muito mais que ele está indo nesse debate, que ele está formando esse debate aí, mais para ganhar uma notoriedade no YouTube, do que realmente para ter essa troca de conhecimento, né? Outro ponto aqui que eu ia levantar, esse ponto aqui realmente é importante, tá? Esses outros dois pontos aqui não são tanto assim, não, só foi uma correção aqui para não ficar essa ideia de que quando o Henrique falou metodologia ele estava errado. Não, metodologia é o conjunto de métodos, né? Entra nessa questão aqui. Então, quando ele pergunta qual a metodologia, ele vai explicar qual a linha metodológica que você segue, né? E isso é importante para se ter ponto inicial da conversa, né? Agora, vamos sobre a questão do método naturalista, né? Não é método naturalista que o DI segue. Não tem como seguir. Porque se ele é método naturalista, ele seria pautado em o quê? Em campos naturais.
Ou seja, todas as implicações do naturalismo são naturais. Todas as respostas, todos os indícios, tudo aquilo que eles procuram é em campo natural, porque esse é o pressuposto principal do naturalismo. É de onde o naturalismo parte. Então não tem como o DI ser naturalista. E quando ele fala, o DI ele segue a metodologia científica. Não segue também. Porque primeiro ponto para se entender é que a metodologia científica é uma metodologia que é muito rígida. Ou seja, ele possui uma estrutura determinada, ele possui uma estrutura fixa, vamos dizer assim, né? Existem diversos métodos, mas esses métodos, existe uma maneira fixa de se trabalhar com eles. Você não pode trabalhar com esses métodos de qualquer maneira. Então, não é metodologia científica, porque ele não tem esse escopo, vamos dizer assim, né? Que seja já bem definido, que já esteja bem estabelecido. Se ele não tem isso, ele não é teoria científica, ele não é metodologia científica. Inclusive, na própria carta dos líderes do DI, né, dos fundadores do DI, falam que eles não como eu posso dizer o nome? Não tem essa intenção de trazer uma visão assim tão arbitrária, né, tão fixa, como podemos dizer, né, ou então assim, tão bem regida. Tanto que seus pontos principais são: nós não queremos explicar como a vida surgiu, não queremos explicar como o universo surgiu, nós só queremos procurar indícios no universo que dê a entender que houve um design e que é uma teoria que é minimalista, ou seja, não é colocado tanto crivo, né? Não é colocado tanta rigidez no método para se descobrir as coisas, porque ele é minimalista. Então eles não têm essa mesma rigidez para algo ser colocado neste campo. Então já errou dos 3 pontos que foram citar e olha que a gente não tem nem 1 minuto de live. Naturalismo metodológico. Quer que eu seja mais específico? Dentro das ciências naturais, especificamente as ciências históricas, usando a abdução. Qual é a metodologia? Olha só. Você quer mais, biólogo Henrique? Então tá bom. Isso não é resposta, meu filho. Não é metodologia histórica. Metodologia histórica é que a gente trabalha na história. E a história não trabalha com essa ideia de tentar descobrir algo transcendental. História é pautada no desenvolvimento humano ao decorrer do tempo. Então a gente estuda, sei lá, as migrações do ser humano de um ponto para outro, surgimento de cidades, como funciona a cultura de determinados povos, estuda guerras, estuda esse tipo de coisa. Então estuda nada transcendental, né? Outro ponto aqui é que não é metodologia naturalista nem ferrando, cara. Não veio com esse papo porque não cola. Nós utilizamos método abdutivo. Não use. Método abdutivo é pautado em algo simples, tá? Você encontra, sei lá, por exemplo, um papel higiênico, vamos dizer assim. Esse papel higiênico aqui, você vai utilizar método abdutivo para explicar, por exemplo, como esse papel higiênico chegou aqui. E as explicações pautadas nisso daqui vai ter que ser as explicações que são baseadas naquilo que é mais provável. Isso é método abdutivo, tá? Então, quando a gente chega, olha isso aqui, a gente descobre que isso aqui foi feito, sei lá, por uma empresa, por exemplo. Você não tem aqui o logo da empresa de qual fez ele, mas você sabe que foi produzido por uma empresa, por exemplo, né? Porque você não encontra isso daí sendo feito de modo natural aí na natureza. Então, obviamente, foi por intenção humana, por produção humana. Qual era o propósito que a pessoa utilizava isso daí? As pessoas entendem que é ir no banheiro, usar isso daí para ir no banheiro limpar suas partes, né? Porque isso daqui é o mais provável que se utiliza. Né? E como chegou até esse lugar, a pessoa foi, comprou em um supermercado, em algum lugar de venda de produtos de limpeza, né? Que tenha produtos de limpeza ali, trouxe até em casa, utilizou ele e ele ficou desgastado. Isso daí seria método abdutivo porque é pautado naquelas questões que são mais óbvias, né? Que são mais prováveis para o utilizado desse objeto, ou para como esse objeto chegou aqui, ou para entender como esse objeto foi formado, por exemplo. Isso é método abdutivo. Quando você pega algo, por exemplo, como esse próprio papel higiênico aqui que eu utilizei de exemplo, e fala que esse papel, por exemplo, ele foi criado por um ser transcendental, fora do espaço, fora do tempo, um ser super poderoso, que nós não temos acesso a ele, mas que é uma inteligência acima de todas as outras, e que é um ser que está, como eu posso dizer o nome, a parte afora de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele possui interferência em tudo que existe aqui,
mas nós não conseguimos detectar ele por método nenhum que nós temos aqui possíveis aqui. Isso daqui não é método abdutivo não, tá? Isso não é método abdutivo. Quais são os Então, beleza, me axiomas? explica então como é que você produz Léo, vacina. o Como é biólogo que você produz pode vacina? responder. Deixa eu responder, ô Não, biólogo. você não está Você quer respondendo. ouvir? Você vai me ouvir agora. Você não está respondendo, meu filho. Pode ficar quietinho. Qual é a metodologia usada na eu vou produção de deixar você vacinas ouvir. Vamos lá. pelo TDI? Peraí, galera. Falar. Agora é minha vez. Só um minutinho. Se você Seguinte, não queria ouvir, você vai Luiz, ouvir. Léo, vamos fazer assim. Ô, biólogo Henrique, vamos fazer assim então. Luiz, explica certinho no que, por exemplo, a metodologia, se é a mesma da metodologia científica, deveríamos, por lógica, ter artigos publicados em revista científica, se segue o mesmo método, que defenda ali criacionismo como uma alternativa à teoria da evolução. Então, beleza. Vou dar um artigo científico que prova a metodologia do TDI, vai. Biólogo, espera ele terminar de falar agora, mesmo que você discorde, espere ele terminar até o finalzinho ali, daí depois eu vou dar a palavra para você, você pode discordar à vontade e o Luiz vai ficar calado, ok? Vai lá, Luiz. Bora lá. Então, ó, antes de tudo, antes de falar dos artigos, porque eu vou responder, você pode me perguntar isso depois, vamos voltar naquele ponto que você precisa ouvir, biólogo. Acho que você precisa ouvir um pouco mais. Caralho, maluco, fala com a porra da metodologia, cara. Interrompeu de novo. Ô, Luiz, Léo. Luiz. Luiz, Léo? Seu nome é Luiz, não é? Quem que me interrompeu? Seu nome é Luiz, não é? Seu nome é Luiz. Você Luiz, vai presta defender atenção. a mim ou a Luiz, presta atenção. Henrique, Léo? Presta atenção, Luiz. Léo, Luiz, presta atenção, Luiz. Eu estou tentando falar com você. Sendo parcial, Léo? Sobe minha Luiz, pergunta. presta atenção que eu estou tentando falar com você. Eu posso? Depois eu vou pedir que você também preste atenção. Ok. Então, calma. Que eu sou o moderador aqui, não é você. Beleza? Luiz, quando foi feita a pergunta foi feita de maneira direta. Então, por favor, tente responder de maneira direta, sem tentar pegar ali, você falou tal coisa. Tenta responder de maneira direta, até porque são 11 horas. É esse ponto que eu queria falar com você. Biólogo Henrique, por favor, espere ele terminar de falar para que depois você responda as questões dele. Mas, por enquanto, por favor, microfone mutado. Vai lá. Perfeito. Estou respondendo, vou continuar respondendo. Espero que você seja imparcial quando o biólogo Henrique fizer algo parecido. Vamos lá. Acabei de fazer isso. Como eu disse, metodologia é um termo impreciso, mas se você quiser a metodologia científica, o que você deveria me perguntar é qual é o método. E nós usamos o método científico, que é caro biólogo. Quando a gente tem dentro do método, eu já falei, se você quer ser mais específico, dentro das ciências naturais, especificamente as ciências históricas, porque estamos falando de algo que ocorreu no passado, então a gente precisa utilizar inferências do tipo abdutivas, em muitos momentos nós demonstramos isso, e caso você queira ser mais específico, já estou até me antecipando, estou respondendo diretamente. Sendo mais específico ainda, até usando as palavras do Jaime, cadê os axiomas? Um exemplo de axioma. Informações semânticas só são produzidas por mente inteligente. Cadê os postulados? Postulado? Toda forma de vida foi projetada e tem um propósito. Cadê os princípios? O princípio. Não, isso daí não entra como eu posso dizer o nome, metodologia científica. Isso daí são meras inferências. Se você não consegue provar aquilo que você está inferindo, não serve para nada. Eu posso, vou utilizar novamente o papel higiênico porque é o que está mais próximo da minha mão. Você pode pegar esse papel higiênico, por exemplo, e eu posso afirmar: esse papel higiênico aqui ele é produzido por um alienígena. Esse papel higiênico aqui possui a função de você subir em cima dele e sair flutuando por aí. Esse papel higiênico aqui, blá, 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 blá. Não faz diferença se você não provar aquilo que você fala, se você simplesmente inferir. Inferência não tem importância em campo acadêmico se você não consegue comprovar o que você está inferindo. Você não tem bases para aquilo que você está inferindo. É uma questão básica, cara, que o DI deveria ter ensinado, inclusive, né? Porra, a pessoa paga R$8.000 em um curso de pseudociência e ele não te ensina o básico, cara. Da causalidade suficiente, que tudo que começa a existir tem uma causa proporcional à sua complexidade. Cadê as leis? A lei da biogênese? Não. Nem tudo que acontece no nosso mundo à nossa volta necessita de algo que é igualmente complexo para servir de pontapé para isso. Vamos dar um exemplo aqui? Nós temos a energia, que é aquilo que se forma átomos, por exemplo. Energia é algo extremamente simples. Átomo também é extremamente simples, mas é mais complexo do que a energia. Tem mais componentes, vamos dizer assim. Tem o elétron, tem o nêutron, tem o próton. Você junta isso dali, né? Junta os átomos e você consegue produzir, coisas como
o átomo de hélio, o átomo dessas coisas daí, né? Mas com a mistura desses átomos aí de gases, você consegue produzir, por exemplo, uma estrela, que é bem mais complexo do que simplesmente o hélio sozinho. Então você junta diversas coisas que não são tão complexas assim para formar algo que é mais complexo. Se você vê o nosso corpo humano obviamente é produzido, ele é feito de átomos, né? Só que esses átomos precisam de ter uma estrutura extremamente complexa para chegar a dar origem a nós. Então, tende as coisas serem assim. Coisas menos complexas se agrupam para se formar coisas mais complexas. As leis de Mendel, que a gente pode discutir, e tem tantas coisas. Cadê os corolários? Os corolários, quando o Heim perguntou isso, é uma das coisas mais pobres que a evolução tem. A evolução que você defende, biólogo, é extremamente débil em corolários. E, na verdade, nós é que temos, então, para quem não sabe o que é corolário, é uma implicação, uma espécie de proposição lógica que segue outras já provadas. Por exemplo, mais uma vez, a vida só vem de vida. E aí os modelos, cara, o que é um modelo, biólogo Henrique? O modelo, ele isola um output e testa as variáveis. Você tem modelos teóricos e modelos heurísticos. Há centenas de modelos. E, por exemplo, você tem modelos estatísticos para verificar máquinas moleculares, que eu até poderia citar para você, muitas que o próprio Michael Behe cita. Inclusive agora, porque eu sou da área da TI, eu sou da área da tecnologia da informação, e com certeza podemos falar sobre alguns experimentos. Mas os modelos... Vai lá, me fala então como é que produz vacina com isso. Oi? Tá, outro ponto aqui simplesinho é que sim, a evolução possui bases muito fortes para comprovar de onde ele veio, utilizando inclusive teorias já comprovadas, como por exemplo, seleção natural, faz parte. Tem a questão também que é a modificação ao decorrer do tempo, que nós chamamos isso de mutação. Mutação já é comprovada. E, inclusive, existem experimentos hoje que demonstram o surgimento de espécimes novas. Vou colocar aqui um artigo aqui falando sobre o surgimento da espécime de vespa, surgimento de uma espécime nova de vespa, que isso daqui foi toda produzida em laboratório. Não produzida em laboratório, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que foi toda acompanhada em ambiente controlado, conseguindo comprovar que sim, a vida, como eu posso dizer, espécimes podem ter essas variações aí, pode surgir diferentes espécimes aí, baseadas em espécimes já existentes. Ou seja, a evolução possui bases comprovadas, em cima de bases de teorias que já são comprovadas. A evolução hoje em dia no campo científico, ela é considerada como fato. Os processos necessários para que haja evolução, ou como essa evolução ocorre, que aí sim são teóricos, mas a evolução em si já é comprovada. O laboratório também interfere em algumas coisas. Cara, eu não vou ficar ouvindo palestrinha, você tá falando só de teoria de teorema de base e assim por diante. Fala pra mim. Ó, eu ia terminar o... Fala pra mim, então, como é que você utiliza... Eu não vou ouvir palestrinha, Ok. Biólogo, vai lá, fale então o que você concorda, o que você discorda, daí a gente pode voltar pro Luiz ele tá punhetando com essa porra de lógica, ele nem sabe qual é a lógica que é utilizada na metodologia científica. Tu quer falar de lógica? Então vamos lá, a lógica é matemática. O que a ciência usa é matemática. A ciência não fica usando lógica de palavras do século XIII, não. A gente está na matemática, tá? Então você quer falar de lógica, me dá modelo matemático. Eu quero que você prevê para mim como é que faz vacina utilizando a metodologia científica, que você não explicou porra nenhuma, usando TDI. Vai lá, produz vacina usando TDI agora. Como é que você faz? Agora, eu vou te devolver, biólogo Henrique, na pergunta mais primária, no ensino fundamental. Você falou de lógica matemática. Me fale o que é o modus ponens e o modus tollens. Ele fez uma pergunta. Proposicional. Ele fez uma pergunta agora? Mas, Léo, ele já fez, então agora é minha vez de perguntar. Não, você não respondeu. Você não vai responder a pergunta, então? Eu posso responder depois. Então responde, mas eu quero fazer a minha pergunta agora. Depois eu respondo. Responde primeiro. Exatamente. Agora eu quero fazer a minha pergunta. Posso? Eu respondo assim que Quando você responder. a gente fala do DNA... Como é que você faz vacina utilizando metodologia científica? Ou utilizando a design domain? Depois eu respondo, faço questão. Também respondo. Mas agora é minha vez de perguntar. Pergunta, e vou ser bem objetivo nela. Quando você fala de DNA, é claro que você vem lá das 4 bases nitrogenadas, os nucleotídeos. Esse DNA ele é enrolado por histonas, você tem a cromátide, toda aquela parte onde você vai desenvolver ali, vai produzir as proteínas. Para produzir, você tem que ter todo um sistema de redundância. Me dê um modelo do mecanismo de Darwin que explique toda a origem disso. E, por favor, não venha com o simplismo de falar que a RNA Você está falando da vacina? A gente está na vacina.
Quer que eu explique como é que funciona através da evolução Eu vacina? fiz a minha pergunta, você não vai responder? Caralho, velho. Primeiro ponto, o mecanismo de Darwin não trabalha com isso. Inclusive, esses estudos pautados nesse tipo de ideia não era do período de Darwin. Então não tem como você explicar através do mecanismo de Darwin tais características, porque essas características não eram conhecidas no período de Darwin. Então isso daí foi uma armadilha assim, que na minha opinião não me parece muito fazer sentido. Era muito melhor ele ter perguntado, ó, como se explica isso daqui. Mas quando ele coloca esse ponto aqui específico do mecanismo de Darwin, essa pergunta já perde o sentido, porque no período de Darwin, esses mecanismos não eram conhecidos. Outro ponto simples é, ele não respondeu a primeira pergunta do biólogo Henrique ainda sobre o método, porque os métodos que ele citou não se enquadram no DI. Então ele não respondeu nenhuma pergunta ainda, tá? Só para enfatizar esse ponto aqui. E por último, né? A galera aqui tá aloprando o Léo, dizendo que o Léo ali foi imparcial. Mas o Léo aqui, só nesse comecinho aqui que eu vi, ele já foi lá e repreendeu o biólogo Henrique pelo menos 3 vezes. E ele tá sendo imparcial. Pô, pra mim, cara, o Luiz chegando naquela parte de Léo, você tá sendo imparcial, Léo? Léo, você tá sendo imparcial, Léo? Pô, pra que tu tá fazendo isso, cara? Tu tá tentando fazer aquele jogo de envenenamento de poço, né? Onde você descredibiliza, né, o moderador ali, para fazer com que você pareça ter mais razão, para parecer com que você, sei lá, que você esteja sendo injustiçado ali no debate, e por isso você está tendo um mau desempenho. Ah, não, ele tá me injustiçando aqui, o cara tá me interrompendo aqui, ele não tá falando, ele só tá chamando a atenção de mim. Não, ele chamou a atenção do biólogo Henrique pelo menos 3 vezes aqui já. Ele chamou a atenção de você uma vez para todo mundo parar de falar e ele dá o ponto dele. Porque é necessário que num debate as perguntas que estão sendo feitas, elas sejam respondidas. E ainda mais porque nesse tipo de conversa que está tendo aqui, é mais pautado em você esclarecer os pontos do DI do que realmente o biólogo se provar. Porque o que foi combinado ali, inclusive na live do Shaolin, que você iria explicar essas bases do DI para o biólogo Henrique cara a cara. Então, quem está aqui nesse, como eu posso dizer o nome, nesse ponto de se provar, é mais você, porque o que o biólogo Henrique está trazendo aqui são bases que já estão mais estabelecidas. Então, se você está trazendo uma base nova, obrigatoriamente aquilo que você tem que trazer de novo, ele tem que ter um grau maior de explicação. Porque é uma ideia nova, e se essa ideia nova que está sendo trazida, ela não tem base, então ela não serve de nada. É necessário que os pontos a qual você defenda sejam bem esclarecidos, até para a gente poder questionar, porque se a gente não sabe nem sequer o que vocês promovem, né? Como é que vai ter um debate sobre algo que eu nem sequer sei o que tu promove? Você tem que ter uma base sólida. E para eu entender qual é essa base que vocês possuem, você vai ter que responder. Então, não respondeu ainda sobre o método, tá? Vou responder da vacina. Você quem tem que provar, meu irmão, não sou eu. Vamos lá, vou voltar aqui para vacina. Eu quero que você, O ônus da prova já que é um porque disse que a modelo, evolução já ocorreu. que Se é a um evolução ocorreu, me modelo, mostra a já que é um evolução modelo, ocorrendo. Não. O ônus da prova não é para quem fala que a evolução ocorreu, porque a evolução como ocorrido, isso já tem bases muito bem estabelecidas. O ônus vai para quem quer trazer uma informação que não está estabelecida. Se você está trazendo uma afirmação nova, uma afirmação que não é comprovada, logo o ônus é para você. Se aquilo que eu estou falando já é bem estabelecido, já é bem provado, não precisa recair o ônus sobre mim, porque aquilo que eu estou falando já está muito bem estabelecido. É a mesma coisa de, por exemplo, de eu falar para você que esse papel higiênico aqui ele é feito de, sei lá, de material de árvore, vamos dizer assim, né? De material de madeira, né? Algum tipo de madeira que você vai lá e faz um processo para ele ficar desse jeito aqui. E eu ter que fazer toda a explicação para comprovar que isso realmente é feito de madeira, que esse aqui em específico foi feito de algum material de árvore, né? Esse papel aqui em específico. Se todos os papéis do mundo já conhecidos é produzido dessa maneira. Então não faz sentido. Esse ônus está para mim. Se você traz uma ideia de que, por exemplo, que isso daqui se formou de outra maneira, então o ônus está sobre você, porque você está trazendo uma ideia a qual ela não é estabelecida e não é conhecida. Quem está aqui para se provar, Luiz, é você. Porque as coisas que já estão sendo colocadas aqui já estão muito bem estabelecidas. Tanto que hoje,
a evolução, ela é científica, mas DI não. DI é considerado pseudociência. Então, se você quer tirar o DI desse campo de pseudociência, a primeira coisa que tem que ser colocada aqui é a comprovabilidade daquilo que está sendo afirmado. Então, quem está com o ônus nessa conversa aqui, infelizmente é você, porque você está trazendo uma ideia que não é estabelecida. Ele está tentando falar, Luiz. Você fez a pergunta, Léo, não era a minha vez de perguntar? Eu não fiz a minha pergunta? Não, Luiz, peraí, tem uma coisa que eu tô percebendo que não tá batendo muito bem. Luiz, isso não é um debate, é uma live aberta. E ele não pode responder minha pergunta? Eu tirei todo... Calma, escuta. Eu tirei todo mundo para que vocês possam conversar, beleza? Eu não estou aqui para moderar debate. Eu estou aqui para tentar fazer com que vocês conversem com o mínimo... Escuta, Luiz. Eu estou aqui para... Você que não está me escutando. Peraí, quer que eu saia da live e você fica aqui? Então, explica como é que você produz vacina. Então me escuta. Beleza? Calma aí, biólogo. Seguinte, Luiz, não é um debate onde a gente agendou. Eu ia te mandar isso aqui no WhatsApp, inclusive. Não é um debate. Eu não estou aqui para falar. Ó, pergunta do Luiz para o biólogo Henrique, começando agora. Não é isso, é uma conversa. Beleza? Você não quis responder uma pergunta dele, ele está tentando falar, você está interrompendo e falando para ele responder uma pergunta, e você falou que depois responde uma pergunta dele. É uma conversa aberta, não é um debate. Então, não vem com essa ideia de parcialidade, tentando, inferir ao moderador, o moderador está sendo imparcial. Está sendo parcial. Mano, eu sou agnóstico. Eu nem sei se Deus existe ou não. Então não vem com essa historinha, porque parece que você está tentando manipular público. Se a sua ideia é gerar corte com isso, aí você vai ter problema comigo, porque eu fui leal com você. Eu fui tranquilo com você. Seja tranquilo comigo também. Não comece a inferir coisas a mim, beleza? Posso te responder? Pode falar, fica à vontade. Eu quero saber como é que respeito a sua posição, discordo diametralmente dela e vou respeitar a fala do biólogo Henrique. Ok, vamos lá, batendo um papo aqui. Como é que você fala? Como é que você explica a vacina? Como é que você explica a vacina utilizando a metodologia que não existe do Zandemet? Não tem coisa mais irritante. Caça, aplicativo para assistir filme, e aí não aparece nenhum, e o que aparece fala que é 0800. Do Zandemet. São os mesmos métodos. O evolucionismo, biólogo Henrique. Não são os mesmos métodos. E olha, a minha impressão não foi somente minha. O próprio Léo também teve essa impressão de que essa tentativa de tipo, olha, o moderador está sendo parcial aqui. Não foi só a impressão minha, tá? Para o povo achar que é só eu que estou tentando puxar a sardinha. Mas também a impressão que várias pessoas na live teve essa impressão. Porque, pô, não faz muito sentido isso daqui, o cara tentando controlar os ânimos aqui. E, inclusive, o biólogo Henrique, ele foi mais vezes chamado a atenção nessa primeira parte aqui da live do que o próprio Luiz. O Luiz foi chamado a atenção aqui agora, porque também ele já estava se passando demais com essa ideia de tentar, sei lá, sujar a imagem do moderador. Pô. Você está sendo parcial? Você está sendo parcial? Responde isso. Você está sendo parcial? Pô, aí também é sacanagem. Porque você não responde a minha pergunta, mas eu vou responder. Eu vou responder as suas. A gente usa o naturalismo metodológico e sem a evolução e sem o TDI, sem a evolução, nós chegaríamos às mesmas conclusões das vacinas. Não há nada que a evolução agregue em relação às descobertas científicas. Explica, então, como é que você utiliza. Porque, por exemplo, eu vou te contratar... Você quer falar? Você quer falar dos mamíferos? Exato. Explica, então, através do Zandemet, vai. Biólogo Henrique, essa é a parte mais interessante que eu queria te refutar, sendo bem sincero. Sabe por quê? Vai. Quando você usa esse exemplo, você está pensando na ancestralidade comum. Sim. E você talvez realmente não conhece a TDI nos seus pioneiros, por exemplo. Eu discordo da ancestralidade comum, mas eu tenho que ser sincero ao dizer que o Dr. Michael Behe, em vários momentos, em vários dos livros dele, ele admite a ancestralidade comum e o que ele questiona é o mecanismo de Darwin. Portanto, ainda que existisse ancestralidade comum, o que está refutado e o que prova TDI na sua camada mais essencial, embora haja outras camadas que a gente pode discutir, prova que sem o mecanismo de Darwin, você ainda conseguiria chegar às vacinas. E nem depende da ancestralidade comum. Pera, agora há pouco você falou que a ancestralidade comum, isso daí não refuta o TDI, só que agora você diz que tenha como chegar a esse mesmo resultado sem ancestralidade comum? Como? Esse é o primeiro ponto. Como chegaria a tal resultado sem apelar para isso?
E a pergunta que não foi respondida também, ele fica enrolando, dizendo, não, olha, o Birren, ele entende que tem esse mecanismo sim, e esse mecanismo ali não iria atrapalhar a questão da DI. Mas olha, isso pode acontecer sem o mecanismo. Beleza, mas como aconteceria sem tal mecanismo? Mas o que eu Mostra estou pra dizendo mim. é que o seu argumento Me é mostra. com base na ancestralidade comum, Sim, por exemplo, de mamíferos, e por isso você tem questões não apenas anatômicas, eu sei disso, mas genéticas, onde você teria alguma ciência. Porra. Eu tava tentando gravar, mas todos 5 minutos aparece alguém gritando, falando na porta e o áudio sai. Similaridades, e por isso você consegue desenvolver vacinas para ratos que funcionam. Inclusive, eu tenho uma prima que ela já trabalhou na Fiocruz, é pós-doutora, e ela é cristã, tá? E isso é uma das muitas você evidências ver de que que não isso precisa não deixar de ser contradiz, cristão para você não ver que tem a ver. Exato. Não tem a ver com ser Você ateu ou não ser pode ser um cristão, imbecil, beleza. né, Eduardo? Mas vamos Ó, lá. Me explica ou então seja, como é que biólogo você Henrique, utiliza você o não design. sabe. Mas por que as similaridades? Se não existe essa, como eu posso dizer o nome, essa descendência genética aí, essa proximidade genética, vamos dizer, esse parentesco genético. Então, por que existem similaridades entre esses genes ali, entre esses indivíduos, a ponto do ser humano ser 98% semelhante a espécimes de primatas? A ponto de nós termos os mesmos retrovírus endógenos. Não é mera semelhança. Isso daqui é claramente descendência genética. Parentesco genético. DNI. Então Prove explica, que caralho, evolução, porra! Então prove explica. que evolução, que você precisa de evolução Ok, para vamos chegar às lá. vacinas. Eu quero fazer vacina. A Você evolução tem é um ônus da modelo. prova. A evolução é um modelo que explica o porquê que você faz a vacina, utilizando a ancestralidade em comum e explicando que os organismos evoluíram por uma ancestralidade em comum. Cadê Se não diferenciar? evoluíram por ancestralidade em comum, como é que funciona a metodologia do design de O mente? DI também responde sobre isso, porque você tem similaridades entre os seres. Então isso Se é você tem o evolução, isso designer, por não é. exemplo, se você tem um traço de pintura em Mona Lisa, o mesmo autor que pintou Mona Lisa, quando você vê um quadro, você vê similaridades também. Pronto. Ah, não, peraí. Mona Lisa explica processo de produção de vacina e similaridade genética, aí também foi de fuder, tá? Eu vou parar essa primeira parte aqui do vídeo aqui, porque eu acho que já tá ficando um pouco longo, talvez esteja ficando um pouco chato já, né? Mas, no fim, não tem metodologia, não tem método, e as explicações e inferências que ele tá trazendo ali para tentar refutar o que já está estabelecido, não faz o menor sentido, porque no fim não explica nada. Ele só se tira dizendo, tem como explicar sem utilizar os métodos aqui já estabelecidos, né? As ideias já estabelecidas. Lembrando que ele disse que utilizava método científico, tá? E ele já dizendo que tipo, toda essa ideia, abstraindo de todos os conhecimentos científicos que nós já temos sobre isso, se abstraindo dos métodos e a metodologia científica. E no fim, não explicando nada.